Olá, Fala Defensor começa agora para todo o Brasil. E o programa de hoje abre espaço para falar sobre mediação. Veja quem são as nossas convidadas. A defensora pública Cristiane Serra, que é coordenadora de mediação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e a advogada Célia Passos, do Instituto de Soluções Avançadas, ISA-ADRS. Eu gostaria de começar, então, pedindo explicação aqui, justamente para a doutora Célia, que ela nos explique o que é o ISA-ADRS. O que significa? É o Instituto de Soluções Avançadas, então ISA, e a DRS é uma sigla que mundialmente é reconhecida como Sistema Alternativo de Resolução de Disputa, né? Alternative Dispute Resolution System. Né? Então, em qualquer parte do mundo, as pessoas vão saber o que a gente, com o que a gente trabalha, o que a gente faz. Que lida justamente com essa questão de mediação. Sim. E aí, o que é? Então, vamos entrar na questão propriamente dita. A doutora Cristiane me achará aqui com H e tudo, como eu, tal como eu. O que é a mediação? Bem, a mediação ela é um processo de diálogo, é conduzido por um terceiro imparcial, que é o mediador, e tem por objetivo, permitir, facilitar o diálogo entre as partes que estão vivendo um conflito, né? De modo que elas consigam, e o mediador, com o uso de técnicas de comunicação, de negociação, permite conduzir esse processo até que as partes consigam melhorar a qualidade do seu diálogo e chegar a uma resolução desse conflito, normalmente com um acordo. Né? E qual a diferença assim, de mediação, arbitragem, conciliação? Quer dizer, são termos que às vezes se confundem. Qual a diferença entre eles? Todos eles são métodos de resolução consensual de conflitos, né? A diferença básica, quando você fala, por exemplo, a gente tem, né, a negociação direta, por exemplo. A negociação direta, as partes, através do diálogo, através da negociação, conseguem resolver o conflito. Na conciliação, você tem a figura do terceiro também imparcial, que é o conciliador. Ele conduz o processo de conciliação, esse mecanismo da conciliação, fazendo com que essas partes consigam chegar a um acordo, mas essa atuação do conciliador, ele pode sugerir, ele pode orientar, ele pode oferecer informações técnicas para as partes, de modo que elas consigam chegar a um acordo, tá? Qual a diferença principal da conciliação para a mediação? A mediação também é um processo de diálogo, tem um terceiro também imparcial, que é o mediador, mas o mediador, ele conduz de uma forma diferente a mediação, porque ele faz com que, através do diálogo, através de uma postura, com que as partes adotem uma postura colaborativa diante do conflito, com que as partes, através da melhoria do diálogo e do relacionamento mesmo, consigam chegar a uma resolução, consigam chegar a um acordo. Essa é a principal diferença. E no caso da arbitragem, também é um método de resolução consensual de conflito, em que as partes, de comum acordo, escolhem um juízo arbitral, né, um árbitro, e esse terceiro, que é um terceiro também imparcial, e que tem conhecimento técnico sobre aquele determinado assunto, ele então vai tomar a decisão para resolver aquele conflito. Como se fosse um juiz mesmo. Como se fosse um juiz. Só que de uma maneira mais informal. Mais informal e é escolhido pelas partes. Tá. Eu não entendi direito, foi entre a mediação e a conciliação. Tá. Quer dizer, o papel do mediador e do conciliador. Do conciliador, né? A principal diferença, embora os dois conduzam tanto a conciliação quanto a mediação, eu entendo que a principal diferença é que o conciliador, ele pode orientar a parte tecnicamente, ele pode sugerir, ele pode fazer sugestões para o acordo, ele tem uma atuação mais participativa da construção daquela solução para o conflito. Já o mediador, ele atua de uma forma diferente, né? Ele não sugere, ele não dá orientação jurídica para os mediandos, né? Ele, através do uso de algumas técnicas de comunicação e de técnicas de negociação, ele provoca reflexão nos mediandos. Quer dizer, na verdade, acho que ele evita, ele propicia que as pessoas se entendam, né, sem que caiam na briga, mais ou menos isso. Exatamente. É um papel de... Né?
É um papel delicado. É um até, papel né? delicado porque ele tem que, ao mesmo tempo que estimular que as partes ajam e conduzam todo o processo de uma forma mais colaborativa, saindo um pouco daquela postura adversarial, né, em que as partes estão com posições conflitantes ali, se colocando De de mesmo. disputa mesmo. E na mediação ele tenta, então, trazer as partes para um outro lugar, que é um lugar da colaboração mesmo, e provocar reflexões, de modo que os mediandos consigam, com isso, entender até criar uma empatia com o outro também, entender o posicionamento da outra parte e mais, abre um pouco o horizonte dos mediandos no sentido de buscar mais alternativas, múltiplas opções para a resolução daquele conflito. E orientá-los de modo que elas consigam escolher qual seria a melhor opção, de modo a que se chegue a um acordo que tenha benefício mútuo, ou seja, em que as duas partes efetivamente possam ganhar com aquele acordo. Né? E aí, em termos assim de formação, porque ela estava comentando, o árbitro é uma pessoa com um conhecimento técnico, né, para auxiliar as partes. Pelo que eu entendi, o conciliador também pode dar algum palpite e o mediador não necessariamente. Então, qual é a formação do mediador? Ele necessariamente tem que ser alguém da área do direito ou não? Tem que ter nível superior ou não? Quem é essa pessoa? A lei traz agora essa exigência da formação no nível em nível superior, né? É a nível superior, mas em qualquer área? Em qualquer área, qualquer profissão, qualquer pessoa, até porque o mediador ele se desvincula da profissão de origem e ele tem toda uma formação específica para atuar no lugar de mediador. Então ele precisa desenvolver as habilidades de comunicação. A gente historicamente vem desenvolvendo uma forma violenta de se comunicar, uma forma de polarizar, né? A gente tem conceitos de certo, errado, bem, mal. E a mediação vem propor uma visão mais ampla, né? Não linear, não cartesiana, vamos dizer assim. A gente trabalhar o interesse de um sem perder de vista o interesse do outro. Então, a gente tem isso bastante definido nos métodos autocompositivos, né? Voltando a essa questão, o mediador, ele se prepara para atuar exatamente naquele ponto em que a comunicação entre as pessoas já ficou deteriorada. As pessoas já não conseguem mais vislumbrar alguma coisa porque estão desgastadas, né? E esses impasses geralmente vêm de questões emocionais, né? A gente se deixa tomar, as negociações quando elas param exatamente porque a gente está reagindo. E existe um perfil, digamos, adequado a um bom mediador? Porque uma observação que eu estava fazendo aqui, mesmo antes de o programa começar, ouvindo aqui as nossas duas convidadas falando, elas têm assim um tom de voz calmo, um ar assim de que realmente elas parece que amenizam o ambiente, suavizam. Isso faz parte também do perfil de um bom mediador, é isso? Eu não diria do perfil do mediador, mas a formação transforma. Nós estávamos até conversando sobre isso. É verdade. Que quando você começa o curso, você tem a forma de se comunicar que é usual na nossa cultura, né? E quando você vai desenvolvendo as habilidades de comunicação, as habilidades de negociação, essa empatia, né, que a Cristiane falou, essa questão da própria técnica mesmo de negociar, sem perder de vista, né, o sentimento, legitimar o sentimento da outra pessoa e compreender e ver alguma coisa de uma forma mais que ganhem todos, né? Você tem uma formação que vai desenvolvendo essas habilidades. Eu costumo dizer que a formação do mediador, qualquer um pode ser mediador, voltando à tua pergunta, né? De qualquer área, pessoas mais agitadas ou menos, isso não é impeditivo. Mas o mediador tem necessariamente na formação e na atuação que dominar técnicas, tem que desenvolver habilidades e estimular atitudes. Agora vai uma parte de curiosidade mesmo. Que tipo de técnica, que tipo de atitude? Só para... Técnicas de comunicação, técnicas de negociação, técnicas de centramento. Ele precisa estar no equilíbrio dele para ele poder se envolver numa situação de conflito sem ser tomado pelo conflito.
Assim, né? sem se envolver É. emocionalmente. É. nisso. Exato. E eu acho que uma questão também muito interessante dentro dessas técnicas é a escuta, né? A qualidade da escuta. Quando você está num processo, quando você se dispõe a procurar a mediação como processo de resolução de um conflito, fundamentalmente você precisa estar aberto para ouvir o outro, né? E a mediação ela permite fazer com que os medianos consigam enxergar, separar o que é o conflito do que são as pessoas, né? As posições que as pessoas adotaram dos seus verdadeiros interesses, né? E passam a entender que se você afasta essa ideia de a posição eu quero isso e o outro quer aquilo, se você passa a buscar qual é o interesse, por que que aquela pessoa quer determinada coisa e a outra quer outra, que aparentemente seria seria uma posição assim adversarial, né? E quando você procura entender o interesse, então você chega a essa escuta, essa qualidade da escuta. Né? Bom, a gente continua falando sobre mediação, mas no próximo bloco a gente vai agora para um breve intervalo, mas Fala Defensor volta num instantinho, não sai daí. Estamos de volta hoje com o tema mediação. E antes da gente voltar a esse tema propriamente dito, a doutora Cristiane comentava que queria acrescentar alguma coisa sobre arbitragem, né? Que é uma dúvida que a gente estava esclarecendo no início do programa. Sim, para fazer a diferenciação entre a conciliação e mediação, que são métodos autocompositivos de resolução de conflitos, e a arbitragem, assim como o processo judicial, a solução judicial do conflito, são métodos heterocompositivos, em que a decisão é tomada por um terceiro. Tá? Essa diferença na arbitragem pelo árbitro, né? E o processo judicial através do juiz. E nos métodos autocompositivos, conciliação e mediação, o conciliador e o mediador atuam como esse terceiro imparcial, mas a decisão ao final é tomada pelas partes. Quer dizer, é como se fosse um papel secundário, né? Sim. Ao passo que o papel é mais ativo, decisivo no caso da arbitragem, no caso de uma decisão do judicial. Isso. Não é isso? É. Ok. Bom, dito isso, a doutora Célia também queria falar um pouco mais da questão das técnicas, né, utilizadas na mediação. Sim, porque uma das características de uma situação de conflito é que as pessoas perdem a capacidade de ouvir a outra, né? Então, quando o mediador reformula essa fala com uma conotação positiva, quando filtra um pouco dos adjetivos, transforma ofensas, né, alguns nomes mais ofensivos em valores, né? A gente consegue uma comunicação. E a partir desse momento a gente vai reformulando essa fala sem mudar o sentido dela, para que as pessoas consigam se entender melhor. E vai se desenvolvendo. Sim, determinadas palavras têm um peso X diferente do peso de outras, né? Quando no fundo talvez o discurso seja praticamente o mesmo, mas o peso das palavras diferente de uma palavra para outra, né? Sim, a gente chama isso de uma conotação positiva, né? Então, se eu tenho uma fala com um pouco mais de emoção, consequentemente com um pouco mais de agressividade. E como é que se dá a capacitação do mediador? Quer dizer, há um curso de capacitação para isso? Quanto tempo de duração? Onde eles são oferecidos? Como é que é? Sim. Na defensoria? Na defensoria existe um curso de capacitação que está em curso. Ele está sendo promovido por duas instituições em parceria, que é a ISA-DRS e o Mediare, e o objetivo é fazer, no primeiro momento, a formação teórica, para em seguida fazer a formação prática. E dura quanto tempo o curso? Esse curso tem a duração, o teórico, 44 horas de aulas. E a parte prática? A parte prática ainda está sendo definida, alguns critérios para o tempo mesmo vai depender assim, da evolução mesmo da prática dos próprios alunos. E onde esses cursos são oferecidos, né? Porque a doutora Célia falou, na defensoria, ou seja, sem ser na defensoria. Sim. O tribunal tem oferecido, o ISA oferece também cursos e o Mediare também oferece essa formação. No quesito tempo, né? A gente diz que é uma formação continuada, os mediadores têm, forçosamente, uma convenção internacional, que ampliar o conhecimento e aprofundar. Então, é muito comum a gente dizer que é uma formação para a vida toda, né? A questão da segunda etapa, que é a etapa prática, que a Cristiane falou em relação à defensoria, ela ocorre também
Em outras instituições, a gente trabalha não com cronológico, mas com estado de aptidão, ou de prontidão, como é chamado, né? É quando a gente percebe que aquela pessoa está segura o suficiente para trabalhar, né, num contexto de conflito sem se dispersar, mantendo a atenção com as técnicas, com as habilidades e as atitudes, né? Essa habilidade da escuta, essa atitude de postura corporal, E essa tranquilidade na como fala. é que é o processo da mediação? Quer dizer, normalmente se resolve em uma sessão, em mais de uma? Quer dizer, tem um padrão definido ou depende caso a caso? Como é que funciona na prática? Na prática, a gente não tem como definir um número de reuniões de mediação. Pode ser que numa primeira reunião as partes já consigam restabelecer o diálogo e já encontrar até uma solução, fazerem um acordo. E pode acontecer de 2, 3, 4. Na verdade, o tempo que as partes necessitarem para conseguirem chegar a esse ponto de reconstruir mesmo o relacionamento, transformar essa forma de permitir esse diálogo mais fácil entre eles. Mas há algum ponto, assim, que vocês percebam, quer dizer, na prática, vamos supor, já 10 sessões que não tem jeito, isso vai ter que ser judicializado, quer dizer, existe isso? Vocês percebem? Quer dizer, quando é que esse ponto dá para perceber? Pode acontecer. O que a gente dissocia são as sessões das etapas da mediação. Né? Como tudo, tem um início, que é preparatório, que são os pequenos e iniciais acordos, né? Quanto ao horário, data, como que as pessoas vão se comunicar. Tem regras co-construídas, né? Para serem entendidas. E a partir daí, também, as pessoas percebem que não é difícil acordar, né? São esses microacordos que a gente chama. Depois tem o desenvolvimento, as pessoas têm que entender o problema e as pessoas têm a possibilidade de verificar uma série de circunstâncias possíveis de solucionar esse problema. E no final é o fechamento. Eu costumo dizer que quando não há processo instaurado, quando é antes de um litígio já formalizado, né, a gente tem mais facilidade em resolver essas questões, porque as pessoas estão mais abertas, na verdade, É isso que eu ia a perguntar, né? é possível essa mediação mesmo com um processo já instaurado, com um caso já na justiça, pode partir para a mediação e as coisas correm concomitantemente? Pode acontecer, a mediação ela pode acontecer antes do ajuizamento de uma ação e ela pode acontecer também durante. E, nesse caso, suspende-se o processo e dá-se início à mediação que ocorre e, ao final, suspenso. é suspenso o processo, exatamente, para que as partes tenham aquele tempo de passar pela mediação. E o que garante, por exemplo, um acordo que seja feito numa mediação, o que garante o cumprimento dele? Quer dizer, não é uma sentença judicial, né? Como no caso já correndo na justiça. O que garante o cumprimento desse acordo? Quer dizer, e o contrário, se ele não for cumprido, o que pode ser feito? Em relação ao acordo, a autoria me parece que é o primeiro ponto para garantir. As pessoas são autoras daquele acordo porque elas decidiram dessa forma, né? Elas não têm uma decisão, elas não estão expostas a uma situação de ter que cumprir algo. Quando eles definem, e definem pensando no que é melhor para mim e no que é melhor para o outro, eles são autores, eles têm autoria. O mediador, ele não tem poder sobre as partes, nem poder de decisão, a gente viu isso. Então, essa autoria garante que eles cumpram. E se não houver o cumprimento, que é muito raro, as pessoas têm em mão, esse acordo da mediação é um título executivo extrajudicial. Se você está numa mediação privada ou numa pré-processual. Se é homologado pelo juiz, é um título, segundo a lei traz agora, é um título executivo judicial, né? Mas, aliás, eu ia perguntar isso, como é que a legislação trata a mediação? Essa legislação surgiu trazendo essa regulação do lugar do mediador, as obrigações dos mediadores, os princípios que norteiam a mediação, tem que ser voluntária, né? Voluntariedade, a informalidade, o privilégio da oralidade, né? A confidencialidade, que é um grande fator de se conseguir um diálogo amplo, honesto, né, dentro de uma sessão de mediação. E essa confidencialidade,
ela se dá em relação a todos que estão na sala, né, numa sessão de mediação. Para a defensoria, quer dizer, o que mudou? Desde quando a defensoria... Me parece que a defensoria, mesmo que talvez informalmente, sempre teve um certo papel mediador, ou eu estou errada? É verdade, assim. é verdade. Quando que foi adotado de uma maneira mais formal esse papel de mediação na defensoria? E em que isso mudou no dia a dia de vocês? Tá. A mediação já vinha sendo feita em alguns núcleos de primeiro atendimento aqui no Rio de Janeiro, em poucos lugares, mas formalmente, oficialmente, começou com a criação da coordenação de mediação, que oferece esse serviço de mediação. As mediações começaram efetivamente a acontecer em fevereiro desse ano e têm sido realizadas, e a gente já consegue perceber os resultados desse trabalho, das pessoas começarem a conhecer o que é mediação, acreditarem que pode realmente ser uma via, uma alternativa, né, um método mais adequado para lidar com determinado conflito. É a defensoria que normalmente propõe a mediação, ou tem gente que já chega pedindo, olha, eu gostaria de tentar uma mediação? Como é que funciona isso? Normalmente, o usuário do serviço vai até o primeiro atendimento da defensoria e o defensor identifica que aquele caso uma possibilidade de passar pela mediação, que seria interessante, e faz então o encaminhamento para a coordenação. Mas nós também temos casos de demanda espontânea, pessoas que chegam até a coordenação pedindo atendimento, elas às vezes não conhecem exatamente o que é a mediação, mas diante lá do atendimento em que é explicado, elas aceitam e querem, desejam participar, e então se dá dessas duas formas. E quantos atendimentos, assim, via mediação, vocês já têm essa estatística? De fevereiro até meados de julho, nós já tínhamos atendido 104 casos de mediação. Né? Considerando que nem todos os casos são recomendados para fazer mediação, mas aqueles que foi verificada, né, a necessidade, a possibilidade de usar esse método, foram feitos, então, esses atendimentos. E acaso, assim, que vocês digam, não, isso aí não vai ter como mesmo, de cara, assim, vocês já percebem que, por mais que a pessoa queira, não vai dar certo? Olha, a gente não faz essa avaliação dessa forma. Nós entendemos que o conflito, ele existe, ele faz parte, ele é uma realidade, e a diferença vai ser na forma como nós vamos lidar com esse conflito. E a mediação permite um trabalho mais positivo, uma avaliação mais positiva sobre o conflito. Então, nós acolhemos esse conflito sem fazer esse pré-julgamento. Né? E depois que dá início ao próprio processo da mediação, é que a gente observa, então, se vai ser viável ou não. Pode acontecer de ser necessária a interrupção mesmo. Mas, normalmente, acaba sendo algo vantajoso para ambas as partes, né? E, inclusive, não deixa ainda mais assoberbado o judiciário. E o Fala Defensor de hoje vai ficando por aqui, agradecendo muito a participação das nossas convidadas, a defensora pública Cristiane Serra, que é coordenadora de mediação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, e a advogada Célia Passos, do Instituto de Soluções Avançadas ISA-ADRS. Você que está nos assistindo, se quiser entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é faladefensor@dpge.rj.gov.br. Conheça também o site da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. É o www.portaldpge.rj.gov.br. E na próxima semana, a gente se encontra em mais um Fala Defensor. Até lá!